Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Baú das Criptomoedas. Aqui quem vos fala, Paulo Vaz, sou um profissional de tecnologia entusiasta das criptomoedas. E o assunto de hoje promete abalar as estruturas do mundo das criptomoedas. Trata-se do lançamento de um novo Bitcoin chamado Bitcoin Vault. E nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco da sua história, dos seus objetivos, o que há por trás dessa nova criptomoeda, o que ela traz de interessante e por que, muito provavelmente, você vai querer se envolver com este projeto. Então vamos direto falar desse assunto que para muitos ainda é uma grande novidade. Afinal, o Bitcoin Vault foi lançado oficialmente em dezembro de 2019 e promete ser uma evolução do Bitcoin, um recomeço e uma chance para quem não teve a oportunidade de se envolver com o Bitcoin original lá no início, em 2009. Porque a verdade é que a maioria de nós, apesar de hoje conhecer e saber o valor do Bitcoin, não conseguiu obter uma boa quantidade de Bitcoins, seja por falta de informação na época, seja por não ter guardado os Bitcoins que tinha, seja por não acreditar nele. E hoje acabamos vendo os Bitcoins nas mãos de outras pessoas e nós só com pequenas frações. Então vale a pena a gente relembrar um pouco dessa história do Bitcoin e lembrar que ele é, sem dúvida nenhuma, a mais antiga, a mais valiosa das criptomoedas, criada por um anônimo chamado Satoshi Nakamoto, que idealizou um sistema completamente descentralizado de pagamentos, mantido por pessoas que quisessem, em colaboração, cuidar desse sistema, ser um agente central, ser uma instituição financeira no meio, sem ser governamental, né? um dinheiro e uma tecnologia. E é nesse momento em que começou, lá em 2009, né, a história do Bitcoin, que a gente vê que existiam três grupos. De um lado os programadores, dos outros os mineradores que davam suporte à moeda e nós, os usuários, que começamos a ver valor nessa tecnologia, passamos a acreditar nela cada vez mais e dessa forma fazendo com que tudo isso resultasse numa grande valorização das criptomoedas, um valor que sem precedentes nenhuma moeda da história atingiu, chegando a valores maior que o ouro, dólar, libra, euro, né? E isso aconteceu com o Bitcoin. Também vale lembrar que ao longo do caminho o Bitcoin passou por divisões. Aquele mesmo grupo que inicialmente apoiava o Bitcoin, de programadores, mineradores e usuários, começou a querer trilhar outros caminhos, a buscar outras alternativas, outras possibilidades de negócio. Então, além do Bitcoin, nós sabemos que existem literalmente milhares de outras criptomoedas, umas nascidas do próprio Bitcoin, outras com outro propósito, outras tecnologias, mas poucas com alto valor. E nessas divisões do Bitcoin, né, nós sabemos que nesse desentendimento ali sobre alguns rumos do Bitcoin, nasceram, né, outras criptos baseadas na mesma tecnologia, né? E por conta dessas divergências, mineradores passaram a se dedicar mais a umas do que a outras, né? Como por exemplo Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision, entre outros, né, Bitcoins que vieram ali a separar o código do Bitcoin, separar a mineração, separar as carteiras. Mas importante que até um certo ponto era um Bitcoin só e a partir dali se criou uma cópia, né, da blockchain, uma cópia das carteiras e toda a história para trás passou a ser exatamente a mesma, mas daquele ponto em diante uma nova história. E a isso se dá o nome de fork, né, do inglês divisão, né, uma encruzilhada ali diferente, seguindo caminhos paralelos e separados, com mercados diferentes, capitalização diferente,
valores diferentes. Por exemplo, o Bitcoin, que hoje custa aí na casa dos 10 mil dólares, né? Tem nas suas divisões valores menores. Por exemplo, o Bitcoin Cash é entre 15% a 20% do valor do Bitcoin, né? Então, por quê? Porque talvez não teve uma adesão tão grande, as pessoas não viram muita vantagem, não viram muito sentido nisso. E aí vem a pergunta, mas então, por que nós precisamos de um novo Bitcoin? Um Bitcoin Volt? Qual seria a vantagem de se adotar, né, de se usar, de se minerar um novo Bitcoin? Bom, para poder responder isso, nós vamos então olhar para a história do Bitcoin Volt para entender primeiro o propósito dos seus criadores, né, e as diferenças que ele tem com o Bitcoin original, tá? Eu tive contato, conto para vocês aqui, com o Bitcoin Volt num evento agora no início de fevereiro de 2020, a convite de uma mineradora que, além de minerar Bitcoin, passou a minerar o Bitcoin Volt. E ela estava lá nesse evento em Buenos Aires oferecendo os seus serviços de mineração na nuvem, né, com um portfólio de moeda Bitcoin e Bitcoin Volt. Então existe sim a possibilidade de você até contratar, né, você pode minerar ou contratar uma mineradora para o Bitcoin Volt. E o que é importante, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando uma grande mineradora se interessa por uma nova criptomoeda e coloca nela ali um poder de processamento, aponta suas máquinas para minerar essa altcoin, essa moeda alternativa ao Bitcoin, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque certamente ali tem alguma coisa de interessante acontecendo, né? Tem um projeto com algum sentido, tem valor, tem uma expectativa futura ali, que nós precisamos pelo menos entender para poder decidir se vamos ou não tomar parte disso e dar apoio ao projeto, tá? Se não, pode acontecer conosco o que aconteceu lá em 2009. Nós não sabíamos o que era Bitcoin, não tomamos partido, não fizemos nada, não tínhamos acesso a nenhuma informação, né? E aí talvez por isso não nos envolvemos com esse projeto. Mas se eu te perguntasse hoje, se você pudesse voltar 10 anos no tempo, lá para 2010, quantos Bitcoins você teria comprado? 100 dólares em Bitcoin? 200? 500? 1000? 10 mil? Com certeza a maior quantidade de Bitcoins que você pudesse estar comprando, porque nós sabemos hoje o valor que ele atingiu. Então, no Bitcoin Volt, os criadores estão seguindo uma filosofia parecida. Pode ser uma chance da gente recuperar o tempo perdido, a oportunidade de termos uma segunda chance, já que nós não nos envolvemos com o Bitcoin lá atrás, né? E principalmente porque o Bitcoin Volt não é um fork, não é uma divisão do Bitcoin original. Ele não foi um desacordo, né, que a partir daquele momento se começou a tomar um rumo diferente. O Bitcoin Volt é um irmão gêmeo, um clone do Bitcoin, né, com vantagens técnicas, e que se começou a trabalhar com ele do zero a partir de agora. Então toda aquela história que tinha para trás do Bitcoin, a duplicação de carteiras, a mineração, não tem validade nenhuma no Bitcoin Volt. Ou seja, tudo terá que ser minerado desde o início, as carteiras totalmente novas, e as 21 milhões de Bitcoin Volts que vão existir igualzinho ao Bitcoin vão ter que ser todas extraídas a partir de agora, dando aí uma oportunidade de redistribuir os Bitcoins Volt para quem, né, quiser se interessar com ele. Diferente do que aconteceu com o Bitcoin, que nós sabemos que hoje mais de 90% dos Bitcoins estão com um grupo pequeno de pessoas, que não corresponde nem a 2% das carteiras, né? E aquilo que era para ser uma vantagem de redistribuir o dinheiro, descentralizar a economia, ficou sendo centralizado, poucas pessoas podem participar, porque isso virou um grande negócio, minerar, especular com valor, né? Comprar bitcoins, guardar bitcoins, e nós meros humanos, mortais, não temos mais acesso a isso, e dificilmente a gente vai conseguir ter uma grande quantidade de Bitcoin, porque a gente não tem como desembolsar milhões e milhões de dólares, né, para comprar Bitcoins, pois a capitalização do Bitcoin hoje já passa os 180 milhões de dólares em moedas mineradas, quase 18 milhões, né? Agora, num cenário onde a gente possa minerar
comprar uma moeda igual ao Bitcoin, que acabou de ser lançada, que ainda tem um valor pequeno, uma tecnologia até melhor em relação ao Bitcoin, isso nos dá uma possibilidade financeira muito interessante de a gente acompanhar a valorização dessa moeda, né? Por isso que não é à toa que uma mineradora se interessou em apoiar, em dar suporte a esse projeto. Não são donos, mas estão ali dando suporte ao projeto. Então nós vamos dar uma olhada aqui na tela do computador para a gente se inteirar, né, e entender um pouco mais, tá? Por que esse fenômeno de uma moeda, né, que lançada em dezembro tinha um valor de 70 centavos de dólar e passa agora a ter aí, agora em fevereiro de 2020, já alcançado 21 dólares de cotação na exchange, na casa de câmbio onde ela está, tá? Então nós vamos dar uma examinada aqui nos repositórios, vamos dar uma examinada na internet sobre o Bitcoin Vault, para que você fique com essas informações e depois você mesmo possa aprofundar seus estudos, pesquisar mais, acompanhar o que vai acontecer daqui para frente com essa moeda e assim tá aproveitando, quem sabe, uma oportunidade que a gente não teve, né, por falta de visão, por falta de acreditar, por falta de informação sobre o Bitcoin. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na página oficial do Bitcoin Vault na internet, tá? Que é a Bitcoin Vault Global. Essa é a página que os criadores elaboraram para disponibilizar as informações, falar da moeda, né? Onde você pode baixar suas carteiras e assim ter os seus Bitcoins Vaults, tá? E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é esse título, né? Que o Bitcoin Vault, ele é um alto padrão em segurança. Sim, porque o Bitcoin Vault, como eu já disse, ele não é uma mera cópia do Bitcoin que está sendo reminerado. Ele traz também, né, uma proposta de melhoria nessa questão, uma evolução nessa questão de segurança. E nós vamos falar um pouquinho, né, sobre isso. Até porque a palavra Vault em inglês, que acompanha o nome dessa moeda, ela é justamente isso, né? Um cofre. Cofre é onde o que a gente guarda num cofre? Coisas de valor. Então ele se chama Bitcoin Vault porque ele traz uma camada de segurança que o Bitcoin original não tem. E essa talvez fosse a preocupação de muitos, né, em comprar uma moeda tão cara e não poder ter segurança diante das ameaças aí de tantos hackers que a gente já viu passar pela internet, tá? Nós vemos também aqui, ó, na tela, nessa mesma tela, onde você já pode baixar as carteiras, né, para Windows, Mac, Linux e também para celular, tá? Aqui no topo da página você também já vê, né, o link para o white paper, que é a certidão de nascimento da moeda, tá? É o documento escrito pelos criadores que declara as intenções deles, qual foi o objetivo da moeda, qual é o diferencial. Afinal, toda moeda, criptomoeda que se preza tem que ter um white paper que explique o que ela resolve, né? Você vê aqui do lado também o link do Explorer, igualzinho do Bitcoin, que mostra em tempo real como é que está a mineração, a quantidade de transações já processadas, blocos, a força em exahash de mineração e demais informações sobre os blocos. E ali do lado tem o GitHub, que é o repositório onde você pode baixar o software do Bitcoin Vault, o fonte, tá? Todo o sistema para você poder minerar, o sistema das carteiras, e você poder ter a transparência de ver que ela é uma moeda descentralizada, minerável, qualquer um pode minerar em qualquer equipamento, tá? Que minere Bitcoin, igualzinho ao Bitcoin, tá? Inclusive os mais antigos que hoje já não servem para o Bitcoin servem para o Bitcoin Vault, tá? Então é algo interessante. E a gente vê aqui rolando a tela, né? Por que eles acreditam que o Bitcoin é melhor? Porque ele é mais Bitcoin Vault, porque ele é mais seguro, mais simples, mais flexível, né? E a gente está falando tanto em segurança, vamos explicar logo o que é essa camada de segurança nova que o Bitcoin Vault quer trazer, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no white paper, que está aqui na tela, vamos aumentar ele um pouquinho aqui, tá? Ele está assinado, olha só, pelo Eyal Avramovic, que para quem não sabe, ele é dono de uma grande mineradora, a maior mineradora de criptomoedas fora da China, que é a Minebest, e fica bem claro aqui que ele que liderou a criação dessa moeda,
igualzinho o Satoshi Nakamoto. Ele não é o dono, mas ele lança a ideia para que pessoas possam se envolver, ajudar, participar. E aí começa aqui no documento a explicar as características da moeda, fala que um dos grandes problemas que nós temos hoje é justamente essa questão de segurança, porque exchanges têm sido hackeadas aí mundo afora, e ele se propõe a resolver isso através da edição de uma terceira chave de segurança, né, que te permite cancelar uma transação antes da confirmação. Porque no Bitcoin Vault a confirmação ela leva 24 horas para ser processada. Tá? Então, se você envia um Bitcoin Vault para alguém, tá? e quer processar isso, né? Você quer estornar isso, você tem 24 horas para fazer isso. Tá? Diferente do Bitcoin, onde as transações são irreversíveis. Então lá no exchange, se um hacker entra, certo? Invade e manda os bitcoins que estão lá para uma carteira particular dele, não tem mais como trazer de volta. Isso já aconteceu, por exemplo, com a Bitfinex, onde 35 milhões de dólares em Bitcoin na época foram hackeados, foram transferidos das carteiras dos clientes para a carteira do hacker. E esses bitcoins não puderam ser recuperados. Então esse é um caso em que o Bitcoin Vault não aconteceria. Por quê? Porque se um hacker entra numa casa de câmbio, né, a casa de câmbio tem 24 horas para reverter a transação, tá, do Bitcoin Vault. Então isso, né, torna ele mais seguro. Por que 24 horas? Porque é o número de blocos que demora para ser minerados por dia, são 144. Então ele espera minerar 144 blocos, e se nesse meio tempo você não mandar um cancelamento, aí sim ele confirma a transação em definitivo e aí não tem mais como estornar. Mas se você mandar uma segunda chave, né, você pode trazer esse Bitcoin de volta, cancelar essa transação e você assim recupera para a sua carteira esse Bitcoin. Tá? Então se acontecer de um hacker invadir uma casa de câmbio com Bitcoin Vault, certo? E ele conseguir ter acesso a isso e mandar esses Bitcoins, a casa de câmbio que vai guardar num local separado as chaves de segurança das carteiras de reversão, certo? Eles vão lá e aplicam essa reversão e imediatamente a transação de saída é cancelada, certo? Então isso de fato torna muito mais seguro o Bitcoin Vault, coisa que o Bitcoin não tem, né, para te oferecer, né, essa possibilidade. Então aí você vai me dizer, poxa Paulo, mas tem que esperar 24 horas para uma pessoa do outro lado receber o Bitcoin Vault? Não, existe uma terceira chave, tá, que você pode utilizar para enviar e já confirmar, que também é guardado separado, tá? Então se você se sente seguro para já mandar e confirmar, aí o processamento é igual ao do Bitcoin normal, tá? Mas se você não mandar nada, você tem 24 horas para reverter, certo? Então, o resumo da questão de segurança é essa. Você pode mandar e esperar 24 horas, ele confirma sozinho. Você pode mandar e dentro das 24 horas trazer de volta, ou você pode mandar e a qualquer momento, antes das 24 horas, confirmar a transação, né, caso você tenha uma dessas outras duas chaves para ou reverter ou efetivar a transação antes das 24 horas. Só que aí depois, claro, confirmou, não tem mais como voltar, tá? Então na prática isso é uma melhoria em relação ao Bitcoin original, né? E torna ele mais seguro, mais interessante, vai chamar a atenção, né, de todo mundo, de investidores, de mineradores, de desenvolvedores, né, e de usuários para, né, ter essa moeda, tá? E certamente você vai me perguntar, Paulo, conta um pouquinho mais aí da história do Bitcoin Vault, como ele nasceu. Eu estou vendo aqui no white paper, né, que foi esse cara, esse Eyal, que é dono de uma mineradora. Ele é o dono, ele é o criador, ele é o idealizador? Bem, ele de fato foi quem liderou a criação e batizou o nome da moeda de Bitcoin Vault. Mas a ideia original não é dele, tá? O Bitcoin Vault ele é baseado numa ideia anterior chamada Bitcoin Royale, que nasceu alguns anos atrás, tá? Inclusive tem aqui a página, você pode ver, do Bitcoin Royale, que é uma página bem tosquinha, tá? Mas tem ali o white paper, tem o GitHub, tá? Que os programadores fizeram. Eles já queriam criar essa camada de segurança
em cima do Bitcoin, então por isso fizeram um fork do Bitcoin. Então o Bitcoin Royale é um fork, né, do Bitcoin, mas eles não tiveram força política, né, junto aos mineradores e aos usuários do Bitcoin, né, para conseguir emplacar a moeda. A gente consegue ver, né, que eles mineraram alguma coisa com máquinas próprias, né, mas o projeto foi acabar na gaveta, porque sem uma adesão de força de mineração, uma criptomoeda não existe, né, ela fica parada e não pega valor se você não colocar no exchange, se você não tem onde trocar, né? Então o Eyal, né, viu essa moeda com a equipe dele e resolveu, né, adotá-la, mudar o nome e colocar aí disponível no GitHub, da mesma forma descentralizada, de código aberto, né, o Bitcoin Vault, né? Então o Bitcoin Vault ele é um fork do Bitcoin Royale, que é um fork do Bitcoin normal, porém com a ideia de começar do zero, não aproveitar nada da história do Bitcoin, tá? Então eles começaram esse processamento do zero, né? E dessa forma recomeçaram, né, a história do Bitcoin através do Bitcoin Vault, tá? E a gente pode ver isso aqui na página do Explorer, certo? Igualzinho ao Bitcoin Explorer, tem o Bitcoin Vault Explorer, onde você consegue ver aqui como é que está a rede do Bitcoin Vault. Rede essa que é composta dos mineradores e dos usuários que estão fazendo as transações. Então lá no GitHub você tem as fontes, né, da informação, do código fonte, né, os documentos todos, você tem o white paper, né, no site, e aqui no Bitcoin Explorer você enxerga ao vivo o que está acontecendo na rede do Bitcoin Vault, certo? Então você vê ali que tem máquinas processando, tem um poder de processamento acontecendo ali, cada equipamento tem uma X capacidade, essa capacidade acumulada, né, vai se juntando em unidades de medida que são chamados os hashes. Aí tem o mega hash, tera hash, giga hash, peta hash, hexa hash, né? Então você pode ver aqui que tem muita máquina conectada na rede do Bitcoin Vault para uma moeda que começou agora em dezembro, né? E que aí já tem aqui, ó, mais de, né, olha quantas transações aqui, mais de 20 mil transações, quase 30 mil transações, e tá só no comecinho, né? Então você deve estar, né, pensando agora nessa altura, né, exatamente isso. Poxa vida, já está acontecendo isso tudo em 2 meses? Sim, tudo isso em 60 dias, né, de história da moeda, né? Você já vê ali um grande poder de processamento sendo colocado em cima dela, você já vê uma comunidade ativa, né, e gente fazendo trade dessa moeda, tá? Porque já dá para trocar, ela já está listada em 2 casas de câmbio, certo? Então, se você me perguntar, Paulo, dá para trocar essa moeda em algum lugar? Sim, já tem 2 casas de câmbio onde você troca ela por Bitcoin, tá? Já está aqui na página, aqui, ó. Uma, né, é a Coineo, certo? E a outra é a Liquid. A Coineo é uma das 7 maiores do mundo, tá? Fica na Ásia, certo? E a Liquid é japonesa, é uma das maiores corretoras de criptos do Japão, tá? E que listou agora, dia 20 de fevereiro, listou o Bitcoin Vault, tá? Então o Bitcoin Vault não é um token, não é uma ICO, né, que está sendo pré-minerada, certo? É realmente uma moeda, e você pode ver aqui o parzinho na Coineo dela com o Bitcoin, certo? Você consegue enxergar exatamente, né, na tela aqui, ó, onde você tem a troca, e você vê aqui a evolução do valor no gráfico, saindo ali de 72 centavos de dólar a 20 dólares. Então veja o tamanho do crescimento, a velocidade do crescimento, né, em pouco mais de 2 meses de lançamento, mineração e trading dessa moeda. Será que você consegue perceber o tamanho da possibilidade que nós temos, né, de comprar uma dessas moedinhas, de minerá-la, né, de participar de alguma maneira do mercado dessa moeda e fazer uma história, né, muito mais rápido do que o Bitcoin?
tá? Já que tem gente com poder de processamento investindo nisso, né? Mas ainda tudo está no começo, tá? Você pode inclusive colocar máquinas mais antigas para minerar, por enquanto ainda está dando, né? O próprio EIAL aí, através da empresa dele, oferecendo contrato de mineração na nuvem, né? Então você já começa a extrair para você essas moedas, começa a ter resultado, né? Especulando com o valor da moeda, tá? Olha lá, ó, o roadmap, tá? Da criptomoeda Bitcoin Vault, o planejamento que já está sendo feito, né? Para esse ano dela, né? Lançado em 2019, certo? Aí você já vê aqui, né, que as carteiras, né, já foram disponibilizadas, inclusive a de celular, tá? Para Android já está disponível, tá? No segundo trimestre vem outras integrações, certo? Na metade do ano para frente, né, vem mais casas de câmbio, né, mais exchanges sendo listadas com a moeda. No final do ano de 2020, uma campanha de marketing global da moeda que nem começou a ser feito ainda. Então você é um privilegiado, tá? Você é um privilegiado por estar conhecendo isso agora, tá? E tá vendo que tem um propósito, que existe uma equipe por trás, uma mineradora trabalhando nisso, investindo, muito dinheiro já rolando em cima disso, né? Então você já pode ter sua carteira, já pode investir, já pode comprar, já pode minerar, já pode guardar, né? E eu particularmente considero uma coisa muito válida de você considerar e fazer como um investimento para o seu futuro, tá? Não para agora. Imagina se você tivesse acumulado Bitcoin em 2009, 10, 11, 12, 13, tá? Aqui com o Bitcoin Vault a gente tá diante de uma possibilidade, né, de ter algo próximo disso, né? E por que eu estou falando que é algo próximo? Porque o mercado hoje está mais maduro, a tecnologia já é, né, de domínio público, todo mundo já conhece o que é criptomoeda, as pessoas já confiam nela, e ainda o Bitcoin Vault traz vantagens de segurança, vantagem técnica por ser mais acelerada no tempo de mineração, né? Já nasceu dentro de casa de câmbio, então assim, e redistribui, porque por mais dinheiro que alguém tenha, ninguém vai conseguir se acumular sozinho de um monte de Bitcoin Vault, todo mundo vai ter que minerar, todo mundo vai ter que participar do processo aí ao longo dos próximos anos. Então a possibilidade de você ter essas criptomoedas, ela é muito grande, tá? E como eu falei, existe uma diferença aí, que é a velocidade de mineração. O Bitcoin Vault está sendo minerado numa taxa de recompensa muito maior e muito mais acelerada que a do Bitcoin, que começou com 50, hoje está 12,5, em maio caindo para 6,125. O Bitcoin Vault está sendo extraído muito mais rápido, a 175 Bitcoin Volts a cada bloco, a cada 10 minutos. Então até 2022 vai ter emparelhado com o Bitcoin. Então é um mercado que vai acelerar. E a gente sabe, né, que o mercado de criptomoedas, ele é feito de tecnologia, é feito de boas ideias, é feito de confiança, né? E hoje a gente já está enxergando, né, de um jeito diferente esse mercado. Então a gente tem que saber aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, tá? A gente não sabe, não tem bola de cristal, né, para saber exatamente o que vai acontecer, como, com que velocidade, se isso é uma hipótese, se isso é uma realidade segura, tá? Mas que alguma coisa vai acontecer, porque já está acontecendo, isso vai, certo? Agora, te dizer quanto que a moeda vai estar valendo daqui a 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5, não tem como. Mas eu vou te dar uma informação que eu recebi, tá? De fonte segura, de quem está colocando muito dinheiro em cima disso, que há uma expectativa que dentro de 1 ano, certo? No máximo, o Bitcoin Vault emparelhe com o Bitcoin Cash, tá? Então imagine você sair de uma moeda que hoje está $20 para 1.700, 1.800 dólares, o tamanho do salto que isso representa em valorização percentual, né? Imagine se você tiver 50, 100, 200, 1.000 Bitcoin Volts na sua mão, tá? Como eu disse, não é garantido que isso vai acontecer, mas não é algo impossível, né? Em se tratando do mercado de criptomoedas e de todos esses motivos que eu falei, né? Especialmente porque tem gente que já está há tempo nesse mercado e que está apostando, então existe sim essa expectativa. Então fica aí
uma dica para que você conheça, estude, se aprofunde, procure saber mais sobre o Bitcoin Vault, tá? Para decidir o que fazer. É uma aposta que você pode fazer. Cada um faz naquilo que convém, naquilo que acredita, com o valor que acredita, mas é uma possibilidade real que nós temos diante, né, de ter uma segunda chance, porque segundas chances não aparecem toda hora. Na vida, aliás, segunda chance é muito raro, certo? E eu falo isso no geral, tá? Quando você perdeu alguma coisa de valor, você recuperar isso é praticamente impossível, tá? Então, aqui tá batendo na sua porta hoje, ó. Aí, ó, poc, 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 batendo na sua porta uma oportunidade. Você que decide se vai deixar passar ou não, se vai voltar a acreditar, né, no que aconteceu com o Bitcoin, possa acontecer aqui com o Bitcoin Vault. E aí eu vou passar para você agora, né, aproveitando para já dar encerramento, né, a esse vídeo. Farei outros vídeos sobre a moeda, sobre criação de carteira, né, sobre a casa de câmbio, certo? E procurarei passar mais informações para você sobre mineração, sobre trading em cima dessa cripto, tá? Dessa altcoin, que na verdade é um irmão gêmeo do Bitcoin e é um Bitcoin renascido, certo? Então dá uma olhada no videozinho aí que a turma produziu, tá? Muito bacaninha, curtinho, tá? Para você voltar a acreditar que o que aconteceu pode sim, né? E voltar a acontecer. Muito bem, então é isso, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre o Bitcoin Vault, a criptomoeda que promete chacoalhar o mercado das criptos, oferecendo mais segurança e uma capitalização acelerada. Muito obrigado por ficar aqui comigo, assistir todo esse vídeo, e se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, siga as nossas redes sociais para ficar sabendo cada vez mais sobre o mundo das criptomoedas. Espero você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!